Bom dia, pessoal! Então, hoje nós vamos ter nossa primeira aula aqui no Google Sala de Aula, nossa primeira aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da redação que foi proposto pelo desafio Nota 1000 dessa semana. O tema dessa semana foi Limites da liberdade de imprensa na democracia brasileira. Eles colocam lá 6 textos motivadores, o pessoal da banca coloca 6 textos motivadores, que a gente vai analisar agora esses textos. Olha só, o primeiro texto. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias, por qualquer meio de expressão. Esse é um trecho, gente, que foi retirado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um texto que faz parte de uma lei que garante a liberdade de expressão para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Okay? Então, olha só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito referenciada nas redações produzidas no Enem. Muitos candidatos que tiraram nota 1000 na redação fizeram referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma coisa legal para vocês fazerem nas redações de vocês, porque geralmente dá para se encaixar em qualquer tema. Só que no caso específico desse tema, vocês não vão poder usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque quando um texto está lá nos textos motivadores, a gente não deve usá-lo, porque a banca vai considerar que o nosso repertório sociocultural está preso aos textos motivadores, e isso não é legal. É legal que a gente traga outras informações que não estejam nesses textos motivadores. Esses textos motivadores é apenas para a gente refletir sobre o tema, ok? Não é para serem usados dentro da redação de vocês. Vamos analisar o outro texto que é colocado, o texto 2. Diz o seguinte: é uma charge, o gênero textual, aqui é uma charge. Então, na charge, a gente viu que a charge, a gente estuda isso no primeiro ano, é assunto do primeiro ano. A charge, que é o quê? É um tipo de texto que é multimodal. O que é um texto multimodal? É um texto que tanto tem a modalidade verbal como a modalidade não verbal. Então, aqui a gente tem um texto escrito e também tem desenhos que devem ser interpretados porque trazem significados. Então, no primeiro quadrinho, a gente tem um homem diante de um microfone em uma tribuna, que dá a entender que é um político, e ele diz o seguinte: sou quem mais admira, respeita e defende o trabalho da imprensa. Já no segundo quadrinho, esse homem está em um segundo momento. Observem a expressão dele agora, nesse segundo quadrinho, a expressão de raiva. Ele está lendo um jornal e com um telefone ao ouvido. E aí ele reclama dizendo: alô, é do jornal? Não gostei da forma como me criticaram. Se acontecer de novo, vou processar. Então, mostra a contradição, né? Entre a fala de uma mesma pessoa. Uma pessoa que defendia a liberdade de opinião, a liberdade de expressão da imprensa, mas quando a imprensa passa a atingi-lo, isso causa uma certa revolta nesse político, né? A ponto de ameaçar processar esse jornal. Então, essa charge foi retirada pelo segundo ano seguido, o Brasil cai em ranking mundial de liberdade de imprensa, e abaixo a gente tem o site onde ela está disponível. O texto 3 diz o seguinte: registre-se que a liberdade de imprensa e a democracia encontram-se em posição de reciprocidade. Onde houver liberdade de imprensa, haverá espaço favorável para o exercício e a consolidação do regime democrático. Ao reverso, onde estiver estabelecido um regime democrático, ali a imprensa encontrará campo propício para a sua atuação. Nutrem-se, portanto, uma da outra, fortalecendo-se ambas em um processo contínuo,
cujos benefícios serão colhidos pelo povo. Olha só, já esse texto aqui faz uma relação entre liberdade de imprensa e democracia. Ou seja, está dizendo o quê? Que quanto mais democrático é um lugar, é um país, mais de liberdade de imprensa se há. Então, liberdade de imprensa e democracia estão intrinsecamente ligados. Okay? Foi retirado de liberdade de imprensa na Constituição de 1988 e logo em seguida a gente tem o site que está disponível, que é na Gazeta do Povo. Texto 4. Pelo segundo ano seguido, o Brasil caiu no ranking mundial de liberdade de imprensa, ocupando a 107ª posição dentre 180 países, segundo lista da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. O país está atrás até de nações africanas, como Angola, 106, Montenegro, 105 e Moçambique, 104. À frente do Brasil ficaram Mali, 108, Haiti, 109 e Guiné, 110. Políticos e a própria justiça brasileira são apontados em grande parte como cerceadores da liberdade dos jornalistas. Esse trecho foi retirado do texto Brasil tem queda em ranking de liberdade de imprensa pelo segundo ano e em seguida a gente tem o site onde ele está disponível, que é hoje.com. Então, gente, olha só, aqui está colocando a posição do Brasil em termos de liberdade de imprensa. O texto está dizendo que a gente está muito distante de se ter, de fato, uma boa liberdade de imprensa aqui no país. A nossa posição, a gente ocupa uma posição lá bem distante em relação a outros países. Inclusive até países que a gente considera menos desenvolvidos em diversos aspectos. Tais países estão à frente do Brasil no que diz respeito à liberdade de imprensa. Texto 5. A ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. O texto foi retirado do livro Admirável Mundo Novo. Olha só, gente, nesse texto aqui está dizendo o quê? Que uma ditadura perfeita, uma grande ditadura, ela vai se parecer com a democracia. As pessoas vão achar que estão vivendo uma democracia, mas que, na verdade, estarão dentro de uma ditadura. Essa é a ditadura perfeita, onde as pessoas não têm consciência que estão vivendo a ditadura. É isso aqui que diz esse texto, que a gente vai ser prisioneiro sem saber que está sendo prisioneiro, né? A gente vai viver num sistema de escravatura e vai ter amor a essa escravidão. Imagina só, né? Então, a gente vai viver acreditando que está dentro de uma democracia, mas, na verdade, vivendo uma ditadura. Essa seria a ditadura perfeita, segundo esse texto. E aqui nós temos o último texto motivador, que é o texto 6. Para que a imprensa e o judiciário não entrem em atrito e acabem prejudicando a função do outro, é importante que cada um exerça o seu papel na avaliação de saúde. A publicidade é importante para a sociedade, mas também é necessário que exista uma preservação de cada função. Vivemos em um momento em que praticamente o judiciário informa e a imprensa julga. Esse texto foi retirado de Os Limites entre a Liberdade de Imprensa e o Sigilo Judiciário. Em seguida, nós temos o site do qual foi retirado. O que é que está dizendo aqui esse texto, gente? A gente está dizendo que o papel da imprensa e o papel do judiciário são importantes, mas na nossa atual realidade, o que é que está acontecendo? Muitas vezes acaba se trocando esses papéis. A imprensa acaba fazendo o papel de julgar e o judiciário o papel de informar. O judiciário está informando as pessoas do que está acontecendo, enquanto que não deveria fazer isso, deveria apenas julgar, e a imprensa, que deveria apenas informar, acaba julgando. Então, é importante também, isso é um alerta também para a gente, saber interpretar bem as notícias que surgem no nosso dia a dia, para que a gente saiba separar
o que é a opinião dessa imprensa do que é informação de fato, né? Que ela está trazendo. Então, pessoal, aí diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, olha só, a gente não deve se prender só a esses textos motivadores, mas quando for escrever a redação, tem que mobilizar os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo de toda a nossa formação, seja escolar ou seja na nossa vida em casa, assistindo um filme, lendo um livro e tudo mais. Redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Limites da liberdade de imprensa na democracia brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Olha só, gente, a gente vai ter que, dentro disso aí, selecionar argumentos relacionados a esse tema. E não é só selecionar, eu vou ter que organizar, dar uma ordem a esses argumentos e vou ter que relacionar esses argumentos com o meu conhecimento de mundo. De forma coerente, ou seja, sem entrar em contradição, e de maneira coesa, ou seja, usando os conectivos e os operadores argumentativos para ligar as partes do meu texto. Tudo isso para defender o meu ponto de vista, então eu tenho que ter um ponto de vista sobre esse tema. Além disso, eu vou ter que escrever uma proposta de intervenção, ou seja, eu vou ter que propor algo que resolva o problema que está lá naquele tema. Então, é preciso que a gente entenda também todo o tema como um todo, certo? Eu não posso me prender a apenas uma parte. Se o tema é limites da liberdade de imprensa na democracia brasileira, eu não posso falar apenas de imprensa, eu não posso falar apenas de democracia. Eu tenho que falar sobre essa liberdade de imprensa, mas eu tenho que falar sobre os limites dela. E, além disso, eu tenho que falar disso dentro da democracia, e não é qualquer democracia, é da democracia o quê? Brasileira. Então, eu não posso, no meu texto, ficar falando sobre a democracia lá nos Estados Unidos, sobre a liberdade de imprensa lá na França. Não, eu tenho que falar sobre essa liberdade de imprensa dentro da democracia brasileira, enfatizando os limites dela, ok? E na minha proposta de intervenção, eu não posso desrespeitar os direitos humanos. Ó. Veja que aqui diz, ó, apresentando proposta de intervenção. Diz aqui, ó, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, não posso dizer que eu tenho que sair matando todo mundo, matar quem não respeita a liberdade de imprensa. Eu não posso dizer isso, certo? Porque isso fere os direitos humanos. E se eu fizer isso, eu não vou fazer nenhum ponto lá na competência 5, que é a competência que avalia a proposta de intervenção. Então, daí eu já perco 200 pontos na minha redação, ok? Então, vamos ver agora como estruturar a redação. Então, a gente vai analisar mais uma redação nota 1000 nessa aula para tentar perceber como é que se estrutura essa redação. Gente, é muito importante que a gente leia muitas redações que tiveram nota 1000 para a gente perceber a estrutura delas. Então, como é que eu devo estruturar a redação? No primeiro parágrafo, eu devo colocar a introdução, onde apresento o meu tema. Os parágrafos seguintes, o segundo e o terceiro, eu devo desenvolver essa redação. É o que a gente vai chamar de D1 e D2. E no quarto parágrafo, eu lanço minha conclusão com a proposta de intervenção, ou seja, propondo uma forma de se solucionar aquele problema. Vamos lá para a introdução. Olha só, gente, é legal a gente iniciar a introdução com uma curiosidade, ou seja, mostrar que a gente tem conhecimento de mundo sobre alguma coisa. Então, eu posso fazer uma alusão histórica, uma alusão a uma lei. Nesse caso, vocês não vão poder citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas pode citar a Constituição, por exemplo. Posso fazer referência a um filme, a uma série ou a um livro que eu tenha lido, ok? Isso para iniciar a minha introdução. Depois eu utilizo um conectivo que ligue isso que eu citei, isso que eu fiz referência no início, à minha tese, ó, que em seguida vem a tese. O que é a minha tese? É a minha opinião sobre o tema, o que eu vou defender em relação a esse tema, certo? O meu ponto de vista sobre o tema.
Em seguida, eu lanço 2 fatores, que pode ser a causa, 2 causas desse problema, ou 2 consequências desse problema. Ou eu posso apontar 2 culpados para aquele problema existir, isso também pode ser feito, ok? Então, eu vou fazer isso aqui, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma redação que foi nota 1000, com o tema do ano passado, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, diz o seguinte: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Olha só, pessoal. Primeiro, ele começa com alusão a um filme que ele assistiu, ó, aqui, ó. O filme Cine Hollywood, ó, isso aqui tudinho, ó, é referência a esse filme. Essa parte aqui todinha, ó, é referência ao filme Cine Hollywood, que é um filme que tem tudo a ver com esse tema, né? Porque é um filme que trata do próprio cinema. Em seguida, o que ela fez? O que esse candidato fez? De maneira análoga, usou um conectivo que dá essa ideia de semelhança, ou seja, de forma semelhante, e trouxe para o nosso contexto a história fictícia, de maneira análoga à história fictícia, né, que é essa do Cine Hollywood, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, trouxe para o nosso contexto, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Aqui está a tese dele. Ele acredita, é o ponto de vista dele, que aqui no Brasil a gente ainda enfrenta problemas com relação ao acesso aos cinemas, no que diz respeito a essa classe social mais vulnerável, essa classe mais pobre da sociedade. Em seguida, ele vai citar os 2 fatores, gente. Olha só, vamos ver onde é que estão esses 2 fatores. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura, ó, o primeiro fator, a postura do Estado em relação à cultura, é o primeiro fator. E a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte é o segundo fator. Ele botou aqui 2 culpados por esse problema acontecer. Olha. Contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, né? Quem é que está contribuindo para isso? É o Estado, né? A postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, ou seja, que trabalham com cinema. Ele usa sétima arte para retomar cinema. É legal usar essas palavras de retomar. Vamos adiante. O desenvolvimento. O que é que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu tenho o D1 e o D2, que são desenvolvidos em parágrafos diferentes. Eu inicio o desenvolvimento com um operador argumentativo. Em seguida, eu retomo aquele primeiro fator, que foi o quê, gente? Que foi o Estado, né? O Estado como responsável, o Estado que não se preocupa com a cultura. E aqui eu posso lançar exemplos, dados estatísticos, referências a autoridades no assunto. Eu posso citar livros, revistas, pesquisas, coisas que enriqueçam a minha redação, que enriqueçam os meus argumentos, coisas que contribuam com os meus argumentos. E no desenvolvimento 2, eu retomo o segundo fator, que no caso dessa redação aqui foi o quê? Foi a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Retomo esse segundo fator, desenvolvendo. Inicio também esse parágrafo com um operador argumentativo. E, novamente, vou lançar argumentos, enumerar argumentos para defender o meu ponto de vista. Em seguida, vamos ver aqui, como ficou o desenvolvimento 1 dessa redação, que foi nota 1000, que a gente está analisando. Em primeiro plano, iniciou com
um operador argumentativo aqui, ó, em primeiro plano, é um operador argumentativo, evidencia-se por parte do Estado, ó, retomou aquele primeiro culpado que ele colocou lá na introdução, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Veja que ele inicia com o operador argumentativo, retoma o primeiro fator que ele citou lá, ó, relaciona com o Ministério da Cultura, porque ele diz que o Estado é negligente no que diz respeito à cultura, e aqui argumenta em favor do seu ponto de vista. Ok? Vamos ver para o desenvolvimento. Olha só, aqui eu enumerei alguns operadores argumentativos que a gente pode utilizar para iniciar o desenvolvimento 1, ou seja, o primeiro parágrafo relacionado ao desenvolvimento. Posso usar em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira análise, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente e sobretudo. Ok? Vamos ver como esse candidato desenvolveu o D2. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, olha só, retomou o segundo fator, empresas do setor, negligência de empresas, iniciou aqui, gente, ó, com o operador argumentativo, ó, outro sim, é o operador argumentativo. E retoma o segundo fator que citou lá na introdução, que é a negligência de empresas do setor. Aí ele cita exemplos, ó, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista vinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, iniciou com o operador argumentativo, retomou o segundo fator colocado lá na introdução e, em seguida, argumenta em torno do seu ponto de vista. Olha, aqui eu listo alguns operadores argumentativos que vocês podem utilizar para iniciar o desenvolvimento 2, o D2. Em segundo lugar, em segundo plano, em segunda análise, outro sim. Além disso, ademais, por outro lado, em adição. Ok? São operadores argumentativos que podem ser usados para iniciar o D2. Em seguida, gente, vem um parágrafo de conclusão, que é o quarto parágrafo, onde eu devo colocar minha proposta de intervenção, ou seja, onde eu devo resolver o problema. Eu tenho um problema para ser resolvido e ali eu vou propor uma solução para esse problema. Então, essa proposta de intervenção tem que ter um agente, uma ação, modo, meio, efeito e o detalhamento. Se você colocar só esses três aqui, você vai ser pontuado com 120 pontos. Cada um desses aqui vale 40, certo? 40, 80, 120, 160 e 200. Se colocar os 5, fica com 200 pontos nessa competência. Vamos lá. Conclusão. Aqui é a conclusão daquela redação que a gente está analisando. É necessário, portanto, ó, aqui tem um operador argumentativo. Para iniciar a conclusão, poderia ser, portanto, é necessário, que está apenas deslocado. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, ou agente, deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Cine e profissionais da área, modo meio, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, ou seja, a ação, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Isso aqui é o efeito.
Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, olha só, tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Isso aqui é um detalhamento da ação. Ó, tal plano, ó, qual foi a proposta dele? Lançar um plano, né? Então, tal plano deverá focar, ele detalha esse plano, ou seja, detalha a ação. Então, já está com os 5 elementos válidos aqui. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Olha só. Ele retoma o que ele colocou lá no início, lá na introdução. Ó, isso é legal vocês fazerem, porque isso dá uma boa nota lá no projeto de texto de vocês, que é analisado lá na competência 3. Ok? Então, retomar ó, o que foi dito lá fazer uma ligação com o que foi dito lá na introdução. Ok? Então, vamos ver aqui, ó, como ficou o esquemazinho dele. Ó, o agente foi o Ministério da Cultura. A ação que ele propôs foi lançar um Plano Nacional de Democratização ao cinema no Brasil. O meio para se praticar essa ação foi por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área. E o efeito, ou seja, o resultado positivo que isso vai causar na sociedade é a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. E o detalhamento dessa ação foi: tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingresso para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ou seja, ele detalha aqui a ação dele, como deve ser essa ação, esse plano, ok? Aqui a gente tem alguns operadores argumentativos que vocês podem utilizar para iniciar a conclusão de vocês, o parágrafo de conclusão. Pode ser, portanto, em virtude dos fatos mencionados, diante do exposto, dessa maneira, dessa forma, assim, logo, existem outros. Depois eu vou mandar mais uma lista de conectivos para vocês. Ok, gente? Então, aqui é a redação como um todo. A redação como um todo ficou dessa forma aqui, certo? Eu coloquei aqui, a letra está pequena, não vai dar para a gente ler ela toda de uma vez, também o tempo já está se estendendo, mas é só para vocês verem a proporção delas. Não existe aqueles parágrafos enormes e outros bem pequenininhos, não, que às vezes vocês escrevem dessa forma. Então, tem que haver uma proporção entre esses parágrafos. O maior deles aqui está na proposta de intervenção. Mas, principalmente, o D1 e o D2 tem que ter uma proporção. Não pode ser um muito grande e outro muito pequeno, não. Mais ou menos, não tem que ser exatamente a mesma quantidade de linhas, mas mais ou menos a mesma quantidade de linhas, porque isso também é avaliado lá na competência 3. Ok, gente? Então, é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários da turma que eu vou retirando, ok? Aí no comentário da atividade, não tem comentários da turmas, que eu vou retirando as dúvidas de vocês. Então, um grande abraço virtual e até a próxima semana.